Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá então para a nossa aula de História e Geografia de hoje. Primeiro nós vamos falar aqui sobre História. Esta aí é a capa do nosso novo livro que vocês já devem ter pego lá na escola e nós vamos estudar bastante sobre ele, vamos aprender altas histórias aí na nossa matéria de História, vai ser bem bacana para nós. Vamos lá? Caminhando! Continuando a nossa atividade aqui, nós vamos aí na página 8 e na página 9 do nosso livro, iniciando o primeiro capítulo, onde nós vamos trabalhar sobre as nossas moradias. Onde eu moro? Pensar um pouquinho sobre as moradias, tanto do passado quanto de hoje. Aí vem os objetivos nessa parte aqui, olha, que nós vamos ver aqui, ó, os objetivos do que nós vamos estudar nessa unidade, tá bom? Vamos lá! Começando aqui, pessoal, nos nossos objetivos. Primeiro aí, nesta unidade você vai o quê? Você vai reconhecer que os seres humanos precisam viver em moradias. Hoje, para nós, é muito comum pensar assim, todo mundo tem que ter uma casa, todo mundo tem que ter um lugar para morar. Mas nem sempre foi assim, não é verdade? No início da humanidade, no início das civilizações, as pessoas, às vezes, não tinham ainda o seu lugar próprio de morar. E aí isso veio sendo formado por causa da necessidade de quê? Necessidade de proteção, necessidade de cuidado, necessidade de ter um ambiente para ficar protegido tanto da chuva, do sol, dos animais perigosos, peçonhentos também, não é? Então a moradia veio aí. E nós vamos estudar sobre essa moradia, conhecendo os exemplos de moradia, tanto de hoje, do nosso dia a dia atual, quanto os tipos de moradias passadas que nós já tivemos. Vamos ver também, conhecendo um pouco a respeito das moradias de um povo indígena. Será que eles vivem diferente de nós? Será que o tipo de moradia deles é diferente do nosso tipo de moradia? Vamos estudar também nessa unidade sobre isso. Vamos compreender a diferença entre o espaço público, o espaço privado e a área de conservação ambiental. Vamos perceber que existe aquele espaço que é privado, ou seja, tem o seu dono ali, a sua família, cada um toma conta do seu espaço. Tem aqueles espaços que são chamados espaços públicos. O que é um espaço público? A gente vai estar estudando sobre isso também, percebendo que são aqueles espaços que são comuns a mais de uma família, são comuns à sociedade em si. Vamos ver também que nós vamos aprender a valorizar e a respeitar os espaços públicos como locais de convivência, né, pessoal? É um local onde a gente vai ter que viver, conviver com as pessoas e isso é importante. Vamos trabalhar bastante sobre isso. Essa matéria é bem bacana e a gente vai poder aprender bastante. Neste começo aí, vocês vão fazer essas atividades, pessoal, que estão colocadas logo aqui abaixo, aqui, ó. Essas atividades aqui, vocês farão lá no livro, lá no caderno de vocês, tá? Não farão aqui no livro. Vocês vão copiar lá no caderno e vão fazer no caderno, ok? Por que, professora, que eu vou fazer isso no meu caderno? Porque aqui o espaço é muito pequeno, então você vai completar isso lá no seu caderno, tá bom? Aí a primeira questão, observe as fotografias e faça junto com os colegas. Infelizmente a gente não tem como fazer com os colegas, então cada qual vai fazer o seu. Nós temos aqui ao lado duas fotografias, uma aí da rua, de uma rua na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, no ano de 2016. A figura abaixo, a fotografia abaixo, aí na página 9, nós temos uma rua na cidade do Recife, Pernambuco, em 2011. Percebe que o tempo de uma foto para outra não é tão grande, tá? Então é a questão da característica mesmo, não é porque uma é antiga, outra é atual. Não, é porque a característica do local é diferente uma da outra, tá bom? Então aí na questão 1, como são as moradias nas ruas que você observa nas fotografias? Como são as moradias nessa rua? Se nós olharmos aí essa primeira foto da cidade de Paraty, nós vamos perceber as casas que são mais
sobrados, né? Sem portões, sem muros, todas uma emendadas na outra, com porta de entrada, janela, sacada, tudo bem juntinho uma com a outra. Quando a gente olha para a foto abaixo lá do Recife, a gente vai perceber o quê? Que a maioria das casas aí são feitas em prédios, em edifícios, certo? É possível observar esses altos prédios com janelas e sacadas que dão para a rua, tá? Mas é um em cima do outro. E lá na primeira foto é uma do ladinho da outra, né? Tudo mais, digamos assim, tranquilo, poderíamos dizer, né? Então você vai colocar o que você observa. Talvez a minha observação é uma, a sua é outra. Você vai colocar os detalhes que você observou nos tipos de moradias que aparecem aí nas duas fotografias. Isto, pessoal, vocês lembrando, vocês farão lá no caderno. Depois de ter feito no caderno da matéria de História e Geografia, que é uma matéria só, tá? Para História e Geografia, que eu pedi para vocês reservarem lá 2 matérias, mas as 2 juntas, tá? De História e Geografia. E aí você vai colocar o cabeçalho, vai colocar o seu nome, o nome da professora, a data. E aí você coloca a página do livro, que é a página 8 e 9. O capítulo 1, o lugar onde eu moro, copia as perguntas e responde, tá? Com a ajuda do professor, organize-se em grupos. Então, nós não temos como trabalhar em grupo. Vocês vão fazer aí sozinhos, junto com a família de vocês. O grupo é a família, né? Que bacana. No grupo A, quer dizer que vocês vão fazer aí, primeiro, vão analisar a fotografia da Rua de Paraty e dizer quais são, na sua opinião, os aspectos positivos e os aspectos negativos. Os tipos de moradia aí na primeira foto, quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos? E na foto de baixo também, no outro pontinho, na foto B, você vai colocar, foto de número 2, você vai colocar também, na sua opinião, quais são os pontos negativos e quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos desse tipo de moradia aí, ok? Depois você vai pensar, você gostaria de morar nessa rua? Você gostaria de morar numa dessas ruas aí? Então você vai dizer se sim ou se não e por quê. A rua onde você mora se parece com alguma das ruas da fotografia apresentadas? E aí, onde você mora, é parecido? Se é parecido, no que é parecido, no que é semelhante e no que ela é diferente, tá? E aí você vai colocar a sua resposta pessoal. Mais uma vez ressaltando, isso não deve ser feito aqui no livro. Vai ser feito no caderno, porque o espaço aqui do livro é pequeno para isso, tá bom? De história essa parte, vamos lá agora para as nossas atividades de geografia. Essa aqui é a capa do novo livro de geografia que nós vamos trabalhar. Antes a gente estava trabalhando um livro só que tem história e geografia junto. Agora nós vamos ter um de história e um de geografia. Esta aqui é a capa do nosso livro de geografia e nós vamos lá agora para a atividade na página 8 e 9. Olha que bacana, o título dessa coleção é Aprender Juntos. Vamos lá então? Página 8. Aí na página 8, pessoal, nós vamos ver no capítulo 1, reconhecendo as paisagens. Lá em História nós estamos trabalhando sobre as moradias, então a gente está reconhecendo os tipos de moradias. E as moradias fazem parte da paisagem que nós convivemos, na paisagem que nós conseguimos visualizar. Paisagem, pessoal, é tudo que compõe o ambiente, tudo que nós podemos enxergar. Os nossos olhos olham e veem, a nossa percepção, os nossos sentidos conseguem perceber. Então, isso é paisagem. Tudo que compõe o ambiente são paisagens e nós vamos aprender a reconhecer isto. Olha lá. Você conhece muitos lugares como a rua e a casa onde você mora? Outras ruas, a casa de amigos, familiares, a escola onde você estuda. Você costuma observar o que há no caminho de um lugar para o outro? Nós temos a nossa casa, a casa dos nossos amigos, a casa dos avós. Quando você vai de um lugar para o outro, você tem o hábito de ficar observando o que é que tem no caminho? Quais são os elementos que você consegue perceber no percurso de onde você sai para onde você vai? Quando caminhamos ao ar livre, para cada direção que olhamos, podemos ter uma vista diferente do espaço.
Não tem? Quando a gente está passeando, às vezes a gente está indo de carro assim, a gente olha para um lado, a gente vê uma coisa, a gente olha para a direita, a gente vê um tipo de paisagem, a gente vira para a esquerda, já é outro tipo de paisagem, não é? Então, você tem o costume de ficar observando o que você vê pelo espaço? Essa vista pode ser representada em uma pintura, um desenho, uma foto, por exemplo. Observe a imagem. Aqui, pessoal, nós vamos observar, ó, uma fotografia. Fotografia, professora? Não. Aqui nós não estamos vendo uma fotografia. Aqui nós estamos vendo uma pintura, tá? Uma representação de uma paisagem, ok? E aí, o que a gente percebe nesse ambiente? O que essa pintura representa? Quais detalhes você observa nela? Então você vai responder aí. O que você observa? Por exemplo, se a gente prestar bastante atenção, nós vamos ver assim, que tipo de povo será esse daí? Será que essa população representada aí é uma população, né, numa festa? O que é que a gente percebe aí? A gente vai observar que isso daí, olha lá a legenda da foto. Ritual Chavante de Janes, 2005. Olha sobre tela. Ritual Chavante é o nome da tela, tá? O que ele tá pintando por aí? Ele tá pintando um ritual indígena, não é? Então, o que essa pintura representa? Ela representa um ritual indígena do povo Chavante, tá? E aí, quais são os detalhes que você observa? Você observa que eles estão organizados de que forma? Você observa que eles têm pinturas no corpo? Eles têm algum outro elemento que faz parte aí dessa paisagem? O que mais que você vê? Eles estão no campo fechado, eles estão no campo aberto, eles estão próximo a um rio, eles estão próximo a uma floresta. O que você observa aí nessa foto? Isso é a resposta pessoal de vocês, tá? Depois, o estilo da construção representada nessa pintura se assemelha ao de uma construção indígena típica? Quando você olha, por exemplo, lá no fundo lá que tem uma construção aqui. Deixa eu colocar meu pincelzinho aqui. Quando você observa essa construção aqui, é um tipo de construção típica dos indígenas? Será se é, pessoal? Será que os índios costumam morar nesse tipo de construção? Então você vai colocar se sim e se não e por quê que você acha, por exemplo, eu acredito que não, né? Não é assim que a gente está acostumado a ver a moradia dos índios. Mas e aí? Por que não é semelhante? Por que não é típica dos índios? Quais são as diferenças? Então você vai colocar lá no seu aí essa você pode responder aqui direto no livro, não precisa colocar no caderno, tá? Quais características das pessoas representadas mais chamaram a sua atenção e por quê? Então você vai dizer quais as características das pessoas representadas aí te chamou a atenção? Elas estão todas de uma mesma cor, elas estão pintadas, elas estão vestidas, elas estão usando algum adereço. O que te chamou a atenção e por que te chamou a atenção? Você vai colocar aqui na última questão, ok? Vamos lá para frente então? Tranquilo? Vamos lá! Nessa página aqui, pessoal, na página 9, nós vamos começar aí a trabalhar sobre diferentes paisagens. Lembra que nós falamos que tudo aquilo que a gente consegue ver, consegue observar, são paisagens. Andando nas ruas ou olhando por uma janela, vemos diferentes paisagens. A paisagem revela a imagem que podemos obter de um espaço por meio dos nossos sentidos. A visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Aí nós podemos dizer assim, o vento ali faz parte da paisagem? Faz parte da paisagem, porque nós conseguimos perceber, certo? Quando a gente percebe o cheiro, por exemplo, você está num lugar e você consegue perceber um cheiro, aquilo faz parte da paisagem? Faz, porque você consegue perceber através dos seus sentidos. Então, tudo que você consegue perceber no espaço onde você convive chama-se paisagem, tá? Nessa primeira foto, nós vemos aí a rua 15 de novembro em Olinda e ao fundo
vista do Recife, tá? Em Pernambuco, é uma foto de 2014. Então, nós vemos aqui, ó, essa parte aqui da cidade de Olinda. E lá no finalzinho, nós temos uma vista de Recife, lá no Pernambuco, tá? Será se tem diferença de um lugar para o outro? Este lugar aqui, essa finalzinho da rua aqui de Olinda, com a cidade de Recife lá ao fundo, tem diferença de um lugar para o outro? Vamos prestar atenção. Depois, quando olhamos na praia, por exemplo, é possível ver o mar, ouvir o barulho das ondas, tocar a areia, sentir o calor do sol, o cheiro do mar, o gosto salgado da água. Dessa maneira, podemos perceber a paisagem. Ou seja, aquilo que eu falei, tudo que a gente percebe no ambiente através dos nossos sentidos, da nossa visão, da nossa audição, do nosso olfato, do tato, aquilo que a gente consegue pegar, consegue sentir, e o nosso paladar, que a gente sente de gosto. Tudo que a gente consegue perceber no espaço é paisagem, tá? Nessa parte aqui, dessa página 9, não tem nenhuma atividade para vocês responderem. É apenas para vocês lerem e conseguir perceber essa diferença das duas paisagens, tá? Um ambiente urbano e o outro ambiente lá na praia, um lugar mais reservado, um lugar com menos construções, com menos movimentos. Nós vemos um lugar que ele tem mais a intervenção humana, mais as construções, e o outro lugar já está de forma mais natural, tá? A partir da semana que vem nós vamos dar sequência a essas diferenças nas paisagens, passando a reconhecer aí os elementos que compõem a paisagem, tá bom? Por hoje é só. Beijo para vocês. Até mais.